com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pode se aceitar, irmãos. Essa história, ela é bem conhecida em nosso meio. A grande maioria já ouviu falar do cego Bartimeu. E nessa passagem, nós temos o cenário, que é o cego, tem a multidão, tem os discípulos e tem Jesus. Lembrando, eu ressalto para você que Jesus aqui ele está no fim do seu ministério. Essa foi a última ida, a última passagem de Jesus em Jericó, antes da entrada em Jerusalém. Então, como menciona a história, Bartimeu, filho de Timeu, era cego. E a cegueira, ela afeta a sua locomoção, a comunicação, ela vai estar afetando a interação com o próximo, o estado psicológico. E essa ausência de percepção visual, a qual Bartimeu tem, impacta a vida como um todo. Mas mesmo assim, Bartimeu, ele não desperdiçou a oportunidade que ele teve ao Jesus passar pelo caminho. Ele era cego e a cegueira, ela atrapalha a sua vida como um todo, mas ele não deixou a oportunidade passar. Já pega essa. Ele não deixou a oportunidade passar. Bartimeu, ele não deixou que a sua deficiência visual apagasse os seus outros sentidos. Porque tem gente que fala assim, né? Mas eu não estou vendo nada, porque eu não vejo nada, eu também não vou falar nada. Mas porque eu tenho esse problema, então eu não vou fazer nada. Aí a gente vê a postura de Bartimeu. Aí a postura dele é o seguinte: já que eu não consigo ver, aí eu vou clamar. Já que eu não estou conseguindo ver, eu vou clamar. E ainda tem outra observação. Ele precisa ter a sua audição aguçada. Eu preciso ouvir primeiro. Eu preciso ouvir primeiro. Primeiro ele ouviu, depois ele clamou. Primeiro ele ouviu. E ouvir é muito importante. Dizem que ouvir é uma arte. A palavra ouvir em hebraico, chamar, é permitir que as palavras penetrem. É permitir que as palavras penetrem. Aí, referente sobre a palavra, eu vou te lembrar algo. Porque eu estou aqui, porque a minha capacidade vem de Deus. E eu levo a palavra que não é minha, é dele. E eu tenho que ter um zelo muito grande, porque a palavra não é minha.
faço nada, mas a palavra. Porque lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai falar assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não é a Kate, é a palavra. É a palavra. Você entendeu porque você precisa ouvir? Você entendeu porque você precisa ouvir nesta noite? Porque a palavra, ela tem o poder. A gente fala com Deus: ô Jesus, fala comigo, Senhor. Quem é que não gosta? Eu também, irmãos. Por nós queremos ouvir o Senhor assim, ó, bem juntinho. Sabe quando vem um profeta, uma profetisa e tá, tá. Por nós era todo dia. Mas às vezes você tá: ai, Jesus, fala comigo, fala comigo. Mas aí ele fala assim: eu tô falando, é você que não está escutando. Eu falo contigo, mas é você que não está ouvindo a palavra de Deus. E tem vezes que a gente ouve, mas a gente não obedece. Porque às vezes a gente só quer ouvir aquilo que nos agrada. Sabe, aquilo que nos enche. Mas às vezes não é dessa forma. Lucas capítulo 10, do versículo 11 em diante, vai falar da cura dos 10 leprosos. Só para você entender a referência de ouvir e obedecer. Jesus está vendo os 10 leprosos e eles estão gritando o nome de Jesus de longe, porque eles não poderiam se aproximar por serem leprosos. E mesmo assim eles estão clamando por misericórdia. E Lucas, ele vai relatar que enquanto eles iam ao encontro dos sacerdotes, eles foram purificados. A fé junto ao ouvir é assim, ela impele a obediência, porque até mesmo antes de completar a evidência externa, porque eles obedeceram primeiro a palavra. Jesus disse assim: vai aos sacerdotes. Externamente eles não estavam curados, não dá para ver cura ainda. Mas mesmo assim eles foram. Aí no caminho, obedecendo a palavra, eles foram curados. Chegaram limpos aos sacerdotes. Por isso que Deus está falando conosco nesta noite. É importante ouvir. É importante ouvir. Se você quer que Deus o ouça, primeiro você precisa aprender a ouvi-lo. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é insensatez e vergonha. E Bartimeu ouve muito bem. Oh, glória! O fato de você não estar vendo Jesus não quer dizer que ele não te viu primeiro, viu?
Se eu fosse você, eu já pegava. Bartimeu não via. Mas o fato dele não ver Jesus não quer dizer que Jesus não tinha visto ele. Qual o problema hoje? A gente quer ver. A gente quer ver. Jesus está passando. Jesus está passando. E você que enxerga não vê. Porque às vezes a gente quer ir. A gente só consegue perceber ou até mesmo ver quando tem um movimento. Eu não estou dizendo que eu sou contra. Preste atenção. Às vezes, para você conseguir sentir ou até mesmo ver Jesus passando, precisa levitar. Precisa. Tem uns aí, precisa. A gente precisa levitar. Precisa acontecer um malabarismo. Às vezes precisa de uma manifestação exuberante. Jesus se apresentou tão simples, montado num jumentinho, né? E às vezes a gente quer colocar mas eu agradeço a Deus porque Jesus está passando, viu? Só está esperando você abrir a visão. Porque Jesus está passando. E se eu fosse você, eu aproveitava a oportunidade. Aleluia! E olha a importância, olha como é importante. Os olhos, Mateus capítulo 6, do versículo 22 em diante, vai falar: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Mateus capítulo 18, versículo 9. E se o teu olho te escandalizar, arranque-o e atira-o para longe de ti. O olho humano, ele tanto pode contemplar coisas belas e maravilhosas, como também pode apreciar e ser atraído por coisas que levem à cobiça. Então nós temos que pedir graça ao Senhor, para que Ele literalmente venha nos, olha que engraçado, ensinar a enxergar. Tem muita gente que vê errado. E até para isso, sabe quando você está caminhando, você é criança ainda, você está dando os primeiros passos. Às vezes a gente precisa pedir isso para o Senhor. Ei, Jesus, me ensina a enxergar. Sabe, o mundo espiritual existe. Às vezes a gente vem para a igreja e às vezes é uma guerra. O mundo espiritual existe e para isso nós precisamos ter a visão espiritual. Senão a gente não consegue ver. Deixa eu voltar para o texto. Aí lá no versículo 48 vai dizer assim, nos relata que os que iam passando repreendiam-no para calar a multidão. A mesma multidão que está seguindo Jesus, que viu Jesus curar, viu os milagres, é a mesma que impede Bartimeu de chegar até a ele.
Tá na multidão é um problema grande. Pega essa. Porque a multidão, ela só segue Jesus pelo que ele pode fazer, não pelo que ele é. Então, estar na multidão é uma coisa séria. Porque estar na multidão, às vezes, eu imagino que tá na multidão e a multidão tá falando: ei, fica quieto, Bartimeu. Cala, Bartimeu. Aí o outro que tá do lado já começa também, não ia nem falar nada. Aí já começa um passando pro outro. Só que nós que temos raiz, Jesus querido, nós sabemos o Deus que nós servimos, e a gente serve porque Ele é. Lógico que vem a consequência do fazer, mas você tem que entender que o Deus que você serve, Ele é, e ponto. Aleluia. E nessa noite, qual é a multidão que quer te fazer calar? São as pessoas, é o tempo, é o desânimo, é a incerteza, são as circunstâncias. Qual é a multidão que te cala nesta noite? Tem um ditado popular que diz: eu só acredito vendo, né? Aí deu ruim para Bartimeu, porque ele não vendo, ele está aqui, ó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não via, mas ele acreditava. Ai, irmãos. Eu vou falar de novo para você que Jesus está passando, viu? É só para você aproveitar a oportunidade. Porque ele não via. Imagina você numa situação como este. Ele não via, mas ele tinha certeza. É ele que está passando. Ele é o filho de Davi. É o cego que enxergava a descendência de Jesus. Olha que engraçado, é o cego que enxergava. Porque tem muita gente, dentro da igreja que tem a sua visão, mas não enxerga como esse cego. Ele reconhece Jesus. E às vezes a gente dentro da igreja, a gente não tem essa percepção. A gente dentro da igreja, a gente não consegue enxergar Jesus. Quem realmente Ele é. Porque às vezes a gente quer fazer Jesus de amuleto. Sabe a Arca da Aliança? Era para levar no ombro, não era no carro. E às vezes a gente quer levar a presença no carro. Porque se colocar no ombro, aleluia.
Aleluia. Eu já vou terminar. Vou ser breve. E é bonito de se enfatizar, porque a multidão falava assim: ei, abaixa o volume aí. Para de clamar. E quanto mais a multidão falava, ele clamava mais alto. Ele falava mais alto. Quanto mais, sabe assim? Quanto mais aperta, é aí que eu falo mais alto. Agora eu vou começar a pregar para vocês. Aí Jesus me trouxe aqui nesta noite para falar para você. Vou te fazer uma pergunta. Quem foi que disse que é para parar de clamar? Aleluia. Aleluia. Às vezes Jesus só está aguardando o seu clamor. Mas, Kate, é muito difícil, eu sei. Mas ele está falando que não é para parar de clamar. Mas olha a minha situação. Mas ele está falando que não é para parar de clamar. Mas é clamar mesmo. Sabe o que é clamar? É gritar. Tem horas que a gente precisa gritar. Ei, Jesus, eu estou aqui. Você precisa chamar a atenção do mestre. E hoje está tudo muito fácil. Prega-se tudo muito fácil. Deixa que Deus faz tudo. Você não precisa fazer mais nada. Ai, se ele não gritasse. Ai, se ele não clamasse. Então se coloca na posição hoje e começa a clamar. Tá doendo, mas continua. Eu tô passando por uma situação difícil, mas continua. Eu preciso de uma cura, mas continua. Aleluia! Glórias ao Senhor. Aleluia. Billy Graham, ele vai enfatizar que o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. Fique tranquilo. Eu estou pregando aqui, mas eu também tenho os meus lamentos. E a chave é a forma de como é que nós vamos reagir. Se é se afastando de Deus ou se aproximando dele. E às vezes o tempo ele é algo que a gente vai mesmo esmorecendo. E às vezes a gente está clamando por tanto tempo e não teve ainda uma resposta. Às vezes a gente está clamando tanto tempo e a gente ainda não conseguiu ver nada. Mas Deus me trouxe hoje aqui, só para você entender. Quem disse que Jesus não está ouvindo o seu clamor? O seu clamor pode ainda não ter sido respondido, mas Jesus está ouvindo em silêncio. Salmos número 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor.
esperar com paciência é perseverar. E tem vários significados, porque o significado desse verbo no grego, ele é suportar, é permanecer firme. No hebraico, é suportar ou sofrer. E é interessante porque, para alguns, a partir da dor é que se produz a força. Vou falar de novo. A partir da dor é que se produz a força. Quer ver? Vocês já sabem da história de Ana. Ana teve uma época em que ela não conseguia nem falar. E Jesus sabe quando você não tem nem voz para clamar. Mas a ordem é para você não parar. Não para. Não para. Não deixe que o passar do tempo abafe o seu clamor. Não para. Não para. Que Jesus lhe dê uma injeção de ânimo. Mas não para. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos de espera não foram suficientes para fazê-la desacreditar no milagre. Clame independente de onde você esteja. Lembra que eu falei que ouvir também é obedecer? Mas cuidado também, porque Jonas só foi clamar quando já estava dentro da barriga do peixe. É bonito, né? A palavra de Deus é maravilhosa. É pra gente. Porque às vezes a gente só vai correr quando tá por um fio. Mas a misericórdia dele nos alcança com uma graça tão grande, que mesmo você correndo nesse um fiozinho, mesmo Jonas clamando dentro da barriga do peixe, a misericórdia, alcançou. Glória. Aleluia. Deixa eu correr. E Jesus, ouvindo o clamor do cego, Jesus parou e perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, quero ver. Jesus parou e perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus nesta noite nos pergunta: o que queres que eu te faça? Qual é o teu clamor nesta noite? E eu finalizo porque aquele que estava na beira do caminho foi pelo caminho. É bonito, né? Porque ele estava à beira do caminho. Mas Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele é o único que transforma o caminho. Porque não dá para você andar na beira do caminho. Na beira do caminho não dá para andar. Você tem que andar no caminho. Oh, glória. Aleluia. E eu sempre falo, né? Eu vou conjecturar. Mas eu imagino Jesus
Bartimeu vindo ao encontro de Jesus. Cadê as levitas para me ajudar? Cadê as gêmeas? E eu imagino Bartimeu chegando ao encontro de Jesus. Eu estou conjecturando. Aí Jesus chega assim para Bartimeu. Hoje alguém falou seu nome para mim. Que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços. Foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Canta comigo, irmão. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E diz, filho, vou te socorrer. Ele é socorro, viu? Aleluia! Eu vou te levantar. Sou o teu Deus. É só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Ei, o sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Jesus falando para você. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E diz, filho, vou te socorrer. Do pó e das cinzas eu vou. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.